Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O programa de hoje é o último do ano de 2020 e faremos então a segunda parte da entrevista com o pesquisador, escritor e palestrante Severino Celestino da Silva, que é professor do curso de pós-graduação em Ciências das Religiões no curso de Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. Como dissemos, ele é estudioso de línguas antigas e profundo conhecedor do Evangelho, e deu essa entrevista para o podcast do jornal Folha Espírita. Hoje nós vamos ouvi-lo falar, entre outros assuntos, sobre o significado das parábolas de Jesus e também sobre as transformações provocadas pela pandemia no nosso planeta. E antes, para nós entrarmos em sintonia com os nossos benfeitores, nós vamos ouvir juntos a prece de Chico Xavier. Vamos ler a mensagem recebida por nós no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, na noite de 21 de setembro deste ano de 1985. A autora é Maria Dolores, que foi uma nossa patrícia, nascida na Bahia, desencarnada igualmente em Salvador há tempos, e é autora da presente mensagem. Mensagem para Jesus. Ante o Natal, Jesus, aqui agradecemos o progresso da terra em resplendores, desde o mar vasculhado, às alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me, se em prece tenho os quadros de dor que te apresento, as crianças sem lar, sobre o colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento, os doentes que vagam na intempérie, implorando o agasalho de um lençol, e os velhinhos no escuro das calçadas que morrem aguardando uma réstia de sol. Os enfermos que choram na esperança de pequeno socorro que não vem. E os corações cansados e infelizes que atravessam a vida sem ninguém. Induze-nos, Senhor, a buscar todos eles, os tutelados teus, nossos próprios irmãos. E a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, feliz Natal, todos cantamos ao coro fraternal de todas as igrejas. Louvado seja Deus que te enviou à terra, mestre do coração. Bendito sejas, Maria Dolores. E faremos então a segunda parte da entrevista com o pesquisador, escritor e palestrante Severino Celestino da Silva. Como dissemos, ele é estudioso de línguas antigas e profundo conhecedor do Evangelho, e deu essa entrevista para o podcast do jornal Folha Espírita. Hoje nós vamos ouvi-lo falar, entre outros assuntos, sobre o significado das parábolas de Jesus e também sobre as transformações provocadas pela pandemia no nosso planeta. Por que o senhor acha que Jesus se manifestava por parábolas, né? Ou até complementando, por que ele dizia uma coisa e as pessoas muitas vezes não entendiam, justamente, pelas parábolas? As parábolas de Jesus são os grandes tesouros da humanidade, porque até a parábola de Jesus começa no Gênesis. As parábolas dele começam no livro do Gênesis, no livro de Moisés, lá na primeira revelação. Então, quando você observa que Reino dos Céus não tem lá no Gênesis. Tá certo? Só dar um exemplo assim, bem resumido, para você entender. Reino dos Céus não tem lá, mas tem o salmista dizendo que Deus é poderoso, ele é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra. Então, o salmista tinha uma noção vaga do que era
esse reino dos céus. Não é? Quando chega lá no o Gan Éden, é um reino. O Jardim do Paraíso é um grande reino. É um micro-reino com grande repercussão espiritual. Quando Jesus chega no Novo Testamento, ninguém sabia o que era reino dos céus. Quem começa a falar isso é o precursor, João Batista. É ele que aparece a primeira vez. Jesus fala em Mateus 4:17. Ele também fala em reino dos céus. Mas até aí, o povo não entendia absolutamente o que ele estava dizendo. Então, ele contou, no mínimo, umas 10 parábolas sobre o reino dos céus. Ele podia muito bem ter dado um conceito do que é reino dos céus, não poderia. Mas será que as pessoas entendiam? Será que não é tão racional que Kardec nos ensina no capítulo 24, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, como Jesus, assim como Cristo não disse tudo lá no Evangelho, os Espíritos também nos disseram tudo. Por quê? Porque as coisas têm que ser reveladas à medida que a evolução científica e moral possa estar preparada para receber os seus conceitos. Então, quando Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que plantado no solo pode se transformar numa grande árvore que vai servir de ninhos para os passarinhos, ele tá colocando uma metáfora sobre o reino dos céus. Ele fala que o joio e o trigo é o reino dos céus. Ele fala que o reino dos céus é como o tesouro, a pérola. Várias parábolas para definir. E se você perguntar hoje, tem muita gente que ainda não sabe definir. Ainda não entende por que é que Jesus usou o grão de mostarda. Ainda não entende por que é que ele disse que era a menor das sementes, mas não é a menor das sementes. A menor das sementes é o gergelim. É muito menor do que um grão de mostarda. Eu já estive em Israel mais de 12 vezes, 13 vezes, e conheço mostarda. Os pés de mostarda que eu vi em Israel, talvez não alguém 2 ninhos de beija-flor. E por que é que Jesus disse que as aves dos céus vão fazer ninhos no seu galho? Porque Daniel fala disso, porque Jeremias fala disso, falando do reino do Egito e do reino de Nabucodonosor, que seria como uma árvore que os seus galhos dariam guarita às aves, aos animais e sombra aos homens. Jesus traz essa metáfora de lá de Daniel, de Ezequiel e do próprio paraíso para falar do que é o reino dos céus, que é um elemento que ampara, que acolhe indiferentemente a todos, desde que estejam preparados. Mas até você descobrir isso, os cientistas zombam. Ainda hoje, os cientistas zombam, embora Pasteur tenha dito que pouca ciência afasta de Deus e muita ciência dele aproxima. Quer dizer, os homens ainda não estão com muita ciência, e Kardec traz isso também na Gênesis com muita propriedade, dizendo que enquanto o homem não entender que a vida não começa com o nascimento, não termina com a morte, ele vai zombar de muitas coisas da espiritualidade. E nós vivemos numa era, Cláudia, Eleni, Conrado, que a gente não pode, ninguém pode ignorar que nós somos imortais. E que a vida não termina com a morte. Porque a própria ciência já trouxe tantos argumentos nesse sentido, gente de peso, sobretudo os Estados Unidos, com Brian Weiss, a França com Patrick Drouot, nós temos a dos Estados Unidos com Hebe Alexander III, nós temos tantos cientistas, Ian Stevenson, ainda o Dr. Banerjee, explicando a reencarnação e a imortalidade da alma, que não era para a grande massa da humanidade ainda ter comportamento que tem diante das coisas da vida. Porque quando você tem esses conhecimentos, fica muito mais fácil de entender que, como Jesus diz, nós somos como o vento. A gente sopra para onde a gente está passando, ninguém nem sabe de onde a gente vem nem para onde a gente vai, mas a gente já existiu, por isso que viemos. Vamos voltar a existir, porque se viemos uma vez, fomos para o outro lado, viemos do ontem, estamos no hoje, vamos para o amanhã, porque aqui esse ciclo não se repete, quando na natureza, racionalmente, tudo se repete. Então, é por isso que Jesus falava por parábolas, porque assim como os espíritos não disseram tudo, ele também não podia dizer tudo, e ele disse aos discípulos, porque do jeito que eles estão, o conhecimento que eles têm agora, eles vão ver e não vão enxergar, e vão ouvir e não vão entender. Mas a vocês, eu aqui, como diz, eu dou uma palhinha cá entre nós, porque vocês já estão eleitos
como aqueles que podem ouvir com os olhos, com os ouvidos e entender, e ver e enxergar. Por isso que ele começou, ele explicava para eles. Você vê que no Evangelho só tem 2 parábolas explicadas por Jesus para os discípulos, mas ele explicou muitas coisas para eles. Por isso que eles se transformaram, né? Que Jesus não pegou nenhum PhD, nenhum cientista, eram analfabetos, eram pobres, pescadores, pessoas sem cultura, porque naquela época era 85% era analfabeto. E ele transformou esse grupo de tal forma que todos se tornaram imortais. Principalmente Judas, que é tão injustiçado, que fez o papel mais difícil na tarefa que Jesus realizou no plano dele. Ele escolheu alguém que realmente foi o que fez a primeira e a mais difícil ação em favor da realização da passagem do Cristo entre nós. Todo mundo tem raiva de Judas, mas ninguém se lembra que se Judas não tivesse feito o que fez, Jesus não teria realizado o projeto dele, porque ele tinha que passar pelo que passou. Então, é nesse sentido que a gente tem que ver as coisas de uma forma mais macroscópica do que microscópica. Professor, vamos agora praticamente completar aí quase 9 meses de um isolamento, com muitas notícias que voltam a nos convidar ao novo confinamento. Olhando para aquilo que o senhor estava comentando, das boas notícias, das transformações, da evolução da humanidade, esses 9 meses, o senhor consegue ver avanços reais? E se não ainda existem, dá para dizer que nós vamos perpetuar um pouco mais esse processo até que a gente possa amadurecer de forma mais eficiente, mais clara sobre as questões morais que precisamos evoluir? Com certeza, Conrado. Esse momento ele é um momento de ação e de reflexão, muito mais reflexivo. Eu sou muito consciente, eu sou um profissional da área de saúde, então eu tenho a felicidade de conhecer os 2 lados. As pandemias não é uma coisa nova, já tiveram peste negra, tiveram tantas tragédias aí atrás, mas a gente tem nesse processo, a primeira coisa que está mostrando, que todo mundo está fazendo aí apologia, que a vacina da virose durou 18 anos, a vacina não sei de quanto, duraram 5 anos, da rubéola foi não sei quanto mais, mas a ciência era outra. A ciência também evolui. A ciência cresceu e nós estamos vendo aí o que mostra que a ciência também cresce na sua perfeição. Por quê? É aquilo que eu digo. Jesus chama por um lado e dá a condição pelo outro. Esse período, Conrado, é um período seletivo. E não pensemos que os que foram embora foram castigados, não. Esses que estão indo embora, eles estão cumprindo um papel muito importante de alertar os que ficam. De mostrar que, porque você observa que da família que um vai embora, todos se põem em sentinela. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, vamos dar continuidade à nossa entrevista com o professor Celestino. Então, Jesus sabe como fazer muito bem o projeto dele. Eu estou em casa, eu nunca fiquei tanto tempo em casa, mas todo dia eu agradeço a Deus. Abri mão da minha profissão, mas Deus é tão bom que eu tive a felicidade de chegar num momento desse, já aposentado, já tenho condições de permanecer em casa, refletindo, ajudando. Nunca preguei tanto o evangelho, porque eu tenho feito 5, 6 lives por semana. Então, eu estou sendo convidado pelo Cristo para levar o pouco conhecimento que eu tenho para ajudar aqueles que ainda precisam de um pouco mais de solidariedade. Então, esse processo ele é abrangente. Se você ler a obra do Divaldo Franco, Transição Planetária, você vai ver as equipes espirituais, e existem inúmeras equipes espirituais recebendo esses irmãos que estão partindo, porque muitos estão sendo surpresos ainda. Muitos zombaram, como disse Jesus no tempo de Noé, estarem dando em festa. A gente está vendo aí todo dia na mídia, né, essa indiferença. E esses que são chamados são alerta para os que ficam. Porque, na verdade, todos nós temos que ir, Conrado. Agora, a forma que a gente vai é que vai mudar o nosso processo evolutivo ou não. Deus sabe como organizar as suas coisas. Eu nunca vi tanta solidariedade, pessoas procurando ajudar, cestas básicas sendo distribuídas por pessoas que se consideram, nem falam de religião, nem falam que estão fazendo aquilo porque são religiosos. Então, é aquilo que Jesus diz em Mateus 25, 31 a 46. Dei de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus. Isso é o que está contando nesse momento. Então, eu estou aprendendo muito, porque eu fico em casa, mas a gente tem a felicidade de ter os meios de comunicação, a gente não fica alheio absolutamente a nada. Você liga um celular, tem notícia no Google, tem notícia no Zap, você liga a televisão, tem jornais, então você não está alheio, você está num período reflexivo. Esse é o momento de quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, saia, mas saia com consciência, obedecendo à ciência, obedecendo à regulamentação, usando máscara, usando álcool, tudo aquilo que o próprio Cristo norteou cientificamente, que aí entra a doutrina espírita com ciência e religião, porque as duas se completam. Então, você não pode ser indiferente a uma, ou muito menos acreditar, não, eu sou imune ao vírus, por que eu sou melhor do que os outros? Se eu estou submetido a um processo reencarnatório que está submetido também a todos os princípios físicos das viroses, das bacteriologias, de tudo aquilo que não vê religião. O vírus é neutro. Ninguém pode dizer, não, eu vou passar ali que o vírus não me vê. Não, ele não tem escolha. Então, diante disso tudo, eu acho que o grande exemplo e o grande convite que fica para nós, Conrado, é que façamos o melhor de nós. Sejamos confiantes em Jesus, sabendo que a gente, todos os dias, a gente escuta, como diz o Eclesiastes, uma nova esperança. Há um tempo de tribulação, mas também há um tempo de bonança. Depois que passar esse ano, que eu senti a atmosfera do planeta desde o primeiro dia do ano. Foi o primeiro ano novo na minha vida que eu não me senti bem. Não sabia por quê, mas eu não me senti. Hoje eu sei.
Mas eu também sinto que depois que essa tempestade, essa seleção espiritual passar, nós haveremos um novo céu e uma nova terra. Não estou falando que é a regeneração, mas é um grande chamado do Cristo, um grande sinal diferente, específico, maior, com todas essas características de que há um chamamento para a família e para a evolução moral. Aqueles que não entenderem vão ter que ser chamados de outra forma, mas aqueles que já entenderam estarão com Cristo na sua evolução ética e moral, de acordo com a própria promessa e o próprio convite dele. Uma conscientização a respeito também daquilo que a gente coloca como supérfluo, como demasiadamente no Natal, na mesa, nos presentes. O senhor acha que a mensagem da simplicidade é algo que a humanidade precisa exercitar? Com certeza, Conrado, não só simplicidade, mas, sobretudo, gratidão. Porque muitos que começaram em março conosco não estão mais aqui. Não são poucos. Nós estamos para mais de 1 milhão de irmãos que viajaram já para o mundo espiritual. Então, aqueles que estão chegando esse Natal, eu digo a você, eu toda vez que eu vou a Belém, eu me emociono muito, porque eu volto, eu tenho uma faculdade mediúnica que eu consigo viver o passado. Isso é uma coisa estranha. Eu comecei a falar isso depois que eu tive um encontro com a Eulália Bueno, porque eu achava que era só eu que tinha isso, eu não falava para ninguém. Mas tem outras pessoas, é um tipo de mediunidade que eu acho que chama telecinesia, eu não sei se é a sintonia mental, eu não sei, porque eu já não sou muito ligado ao passado, porque eu sei que nós somos pessoas que estamos no processo evolutivo, então, com certeza, nós aqui estamos melhor do que há 20 anos atrás, pelo menos, em livre consciência, a gente já está muito bem melhor do que foi, vamos dizer assim, em janeiro, antes da pandemia, não é? Imagine quem fomos se a gente voltar no passado, eu, pelo menos, acho que não vou encontrar coisa muito boa, então eu não me interesso muito com isso. Mas quando eu chego em Belém, que eu vejo aquela gruta simples, e eu vejo o que disse Miqueias, e tu, Belém Efratas, não és a maior, ou és a menor das cidades, é como eu vejo ele dizer, tu és o grão de mostarda das grandes cidades do planeta, mas de ti nascerá aquele que será considerado o rei do universo. E aquele mexe muito comigo, porque a manjedoura é a ausência de tudo. É o lugar da casa que foi escolhido para animais. E Jesus vem ao planeta, um rei espiritual vem nascendo, surgindo por circunstâncias até humana, criada por ele mesmo, uma manjedoura, para dar um exemplo, né? E a quem ele se revela primeiro? Não foram aos reis, não foi nem aos astrólogos, que nem eram reis, nem eram 3, eram astrólogos persas, não foi a ele que ele se revelou primeiro. Ele escolheu os pastores. O campo de pastor de Belém, 2000 anos depois, ainda está lá. Tem uma área imensa em Belém, livre de construção, tem um vale ali que ainda tem pastores hoje. E naquela época, Conrado, os pastores não eram os donos das ovelhas. Eles eram simples serviçais que ganhavam uma merreca, vamos dizer assim, para cuidar daqueles rebanhos que eram dos poderosos. Eles eram pessoas que não tinham profissão determinada, não ganhavam salários exorbitantes, mas viviam para dar a vida pelas suas ovelhas. E é a esses que Jesus escolhe para primeiro anunciar que chegou. Isso é magnífico, isso é profundo, muita gente nem se toca para essa importância que Jesus deu aos mais simples, aos puros de coração, porque ele diz que verão a Deus. E tem uma igreja ali desenhada pelo arquiteto italiano Barlucci, Antônio Barlucci, que ela é uma igreja belíssima e tem quadros pintados na parede, e um deles me chama a atenção. É um pastor com um galho de oliveira na mão, dançando pela alegria da chegada do Cristo.
É emocionante você ver retratado por que aqueles seres tão inferiores foram tão privilegiados perante a chegada do rei do planeta Terra. O rei solar, porque ele não é só da Terra, ele é rei solar, ele está acima simplesmente do planeta Terra. E a partir dali ele mostra, nasci numa manjedoura. Quando o escriba diz que vai segui-lo, é como se ele desesperançasse ele. Não sei se Jesus considerava ele digno de segui-lo, mas ele não deu muita esperança, porque ele diz assim: a raposa tem suas tocas, as árvores têm seu ninho, mas o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Quer dizer, materialmente eu não tenho como lhe dar acolhida material, posso estar espiritual, mas ele já morava de favor na casa de Pedro. Como é que ia chamar aquele homem para estar com ele? Então, nasceu na manjedoura, não tinha uma pedra para recostar a cabeça, teve como leito de morte uma cruz. E esse homem dividiu o tempo. E a cruz foi que o imortalizou. Porque quando pensaram que, tirando a vida dele, iam destruir um homem, imortalizaram, eu não diria um Deus, mas um ser divino, o maior modelo e guia da humanidade. Então, ir num ambiente como aquele, para mim, é receber assim uma espécie de chuva de bênçãos, porque eu entro muito nesse processo espiritual da chegada do Cristo, porque eu tenho um débito muito grande com ele. Sem eu querer, desde o ano 2000, eu me descobri que fui galileu no tempo dele e não dei o valor que ele merecia naquela época. Que eu vivi na Alta Galileia, isso é tão forte que cada vez que eu subo para Cesareia de Filipe, eu fico procurando na lateral da estrada onde foi que eu vivi. E tão forte foi a revelação que eu tive em Cafarnaum. Então, ninguém pode ser indiferente a isso. A Terra muda a sua atmosfera quando chega o Natal. A Terra passa a ter, as pessoas ficam mais suaves, porque não vamos chamar um ano triste, um ano ruim, não. Esse ano foi um ano muito positivo. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui e encerrando também o ano de 2020. Para reassistir o programa de hoje ou rever programas antigos, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Desejamos a todos vocês um feliz ano novo com muitas realizações no bem.